E aí, pessoal, tudo na boa? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Eu sou o Duda Falcão e hoje estou aqui com meu amigo Gabriel Cianeto. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, Duda? Boa noite. Tudo bem? O Gabriel é um cara da literatura, autor, tem outros trabalhos também, né? O Gabriel, além de já, nós vamos falar sobre isso, né? Venceu um dos prêmios, né? Uma das categorias da Odisseia de Literatura Fantástica. E o Gabriel, além disso, eu conheci ele. Lembrando agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o vídeo, a gente já estava falando sobre a Feira do Livro Independente Porto Alegre, e eu participei da primeira, vendendo livros e tal, e conversei rapidinho com o Gabriel e achei muito legal a tua ideia, Gabriel. Conta para nós um pouco como é que foi a feira e se tu tem vontade de continuar fazendo esse evento. Sim, eu tenho vontade de continuar produzindo a Feira do Livro Independente, né? Ano passado não deu, ela estava para acontecer, ela tinha data marcada e tal, mas aí estourou a pandemia e aí ela foi cancelada. Eu tinha esperança de que esse ano a gente pudesse fazer e talvez a gente possa fazer no fim do ano, quem sabe? Tem que esperar, né, para ver. Mas sim, acho que daí de repente com um intervalo de 2 anos talvez ela possa ser feita, né? Pô, foi como a Odisseia, né? Com um ano de pandemia foi impossível, né? Eu esperei um pouco também para poder tomar a decisão. Muita gente já estava preparada para vir para Porto Alegre para o evento, né? E não, foi uma perda para todos, né? Esse ano ainda acho que vai ser um pouco difícil porque as pessoas recém começaram a se vacinar, né? Mas a gente está aí na esperança de que as coisas melhorem, que a gente possa voltar a fazer diversos encontros, né? Tanto a Odisseia presencial sai somente ano que vem, mas talvez, como tu falou, no final do ano, uma feira independente já seria algo assim para nos deixar super motivados para começar a voltar, né? Para as ruas e, né, só para contar para o pessoal, achei o evento muito legal mesmo, tinham diversos autores independentes levando seus livros, né, levando sua própria mesinha, banquinha, e isso é tão legal porque a gente pode conversar com outros autores e conhecer outros trabalhos, né, que às vezes a gente não vê que está ali do nosso lado, então, assim, te Uhum. parabenizo bastante também por ter Obrigado. criado esse evento e espero que ele continue. Precisando de algum auxílio, alguma conversa, a gente pode trocar mais ideias aí também no futuro. Mas, Gabriel, conta para mim como é que foi, assim, para ti, o que tu achou assim de ter um prêmio para literatura fantástica brasileira e logo no primeiro prêmio que tu enviou, né, o teu trabalho foi Oceano Sorvete de Uva, foi esse que ganhou, né? Isso, eu separei eles Ah, aqui, mostra aí os pro livros que eu pessoal. esse é o sorvete de uva. E, enfim, eu mandei, escrevi, né? A gente procura sempre escrever em editais, prêmios, os livros, né? E a gente sempre torce, tem alguma esperança de que ganhe, mas a gente também sabe que tem muitos autores bons participando, né? Então, foi uma surpresa boa, assim, foi uma sensação muito boa. Eu acho que foi o primeiro prêmio literário que eu recebi, foi. E eu estava viajando, Me né? Então eu não lembro. pude receber o prêmio, e o meu pai foi no meu lugar. E o que eu achei bastante bacana, assim, também, porque isso foi uma maneira de compartilhar com ele também né, a alegria e, enfim, essa satisfação, né, de compartilhar o trabalho na literatura também com ele, né? Acho bem bacana. Compartilhar é uma coisa super importante, né, cara? Que a gente está ali compartilhando com os amigos, com a família, com leitores, né, que vão conhecer o teu trabalho depois, com outros autores. Então, assim, eu fico muito contente de participar, assim, organizando esse evento, por ver também quando os autores acabam, né, se mobilizando, né, vendo que realmente é possível, que a gente pode mostrar as nossas obras, né. E eu gostaria que tu falasse da tua obra em si, né. Fala um pouquinho, pessoal, sobre o que se trata a história, né, Uhum. personagens, o enredo, que tu quiser falar sobre ela. O Oceano Sorvete de Uva é o meu primeiro livro infantil, né? E por enquanto o único. E
Eu estava bem nervoso, assim, quando eu escrevi nesse sentido, porque, enfim, eu já era adulto quando eu escrevi Oceano de Sorvete de Uva, e tem aquela coisa, né? Será que eu vou escrever um livro que as crianças vão entender? Será que elas vão gostar? Né? Então, eu fiquei um pouco assim, e aí eu fiquei bem contente também, o prêmio também deu esse retorno, né? De que ele tinha qualidade enquanto um livro infantil também, né? Apesar da categoria não ser livro infantil, né? Ele é. E o retorno que eu tenho tido também das crianças e dos pais e mães de crianças também tem sido bom nesse sentido. As crianças demonstram gostar. E uma coisa, um dos desafios assim que eu acho que a gente tem quando escreve para criança é não cometer o erro de subestimar a inteligência das crianças, né? Claro que a gente tem que escrever de uma maneira mais, com uma linguagem mais acessível, né? Então, ficar frases excessivamente longas, essas coisas muito difíceis de ler, mas eventualmente alguns livros subestimam um pouco a inteligência das crianças e eu não acho isso legal. Eu tinha medo de fazer isso, né? Mas aí, pelo que as crianças retornam, porque adultos também gostam, eu percebi que não ficou um livro raso, né? Assim, tem conteúdo, eu acho isso bacana. E a história dele, ele conta a história do Rafael, que é um menino de 7 anos e ele é um pouquinho, não sei se metalinguística a palavra, mas a mãe dele lê livros para ele, né? Antes de dormir e tal. E aí ele gosta dessas histórias, só que a partir dos livros, das histórias que ele ouve da mãe dele, ele começa a ter uma segunda vida dentro dos sonhos, né? E essa segunda vida é mágica, assim, né? Surreal. Então tem momentos em que ele mergulha num lago, esse lago se transforma em mar e depois em céu, e as estrelas do mar se transformam em estrelas noturnas, né? Da noite, assim. Tem algumas coisas, né? Quando ele faz assim, ele consegue enxergar mais longe, como se fosse um binóculo. Esses elementos estranhos que é característico de sonho, né? E lá ele conhece um personagem que é o Ruivo, que apresenta esse mundo, essa segunda vida, né? Esse mundo dos sonhos, que é a segunda vida dele. Só que, por se apegar muito, ele acaba ficando preso dentro desse mundo dos sonhos, né? E aí ele tem um desafio de conseguir sair de lá, né? É difícil para ele acordar, ele tem que encontrar uma maneira de sair de lá. Eu sempre digo que um prêmio só é feito também pelos autores que confiam no prêmio, né, que participam inscrevendo e fazendo com que esse prêmio tenha notoriedade, né? A gente faz a Odisseia para os autores, para os leitores, né? Então sempre pensando nessa questão da coletividade. Então obrigado por agregar aí, né, para o evento, né? E cara, assim, para ti, o que é a literatura fantástica? O que tu pensa sobre isso como autor? Eu sempre acho difícil conceituar coisas, e principalmente gênero literário, gênero de filme, coisas assim. Eu acho que, para mim, a maneira mais fácil de entender literatura fantástica é uma literatura que trata de coisas que não são reais, coisas de fantasia. Então, dragões, fantasmas, extraterrestres, para pegar 3 áreas da literatura fantástica. Mas trata esses elementos como se eles fossem reais. Né? Não trata como se não fossem reais, trata como reais. Eu acho que essa é a maneira mais direta e objetiva, assim, por meu entendimento do que é a literatura fantástica. Mas eu acho que a gente pode abstrair um pouquinho a partir daí, que isso acontece às vezes, eventualmente, quando eu for numa escola, em algum curso de letras e tal, a gente conversa sobre isso, que muito da literatura não é real, né? Então, se a gente pegar livros realistas, Dom Casmurro, Capitu provavelmente não existiu, né? A Lisbeth Salander da trilogia Millennium provavelmente não existiu. Então, não são personagens reais, né? Mas aí tem um argumento de que a literatura fantástica trata de coisas impossíveis na realidade, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, extraterrestres, a gente não sabe se um dia, daqui a alguns anos, a gente não vai, de repente, descobrir vida fora da Terra, né? E como é que a gente vai fazer com esses livros? A gente vai reclassificar eles retroativamente, né? Então, eu acho que a partir de uma definição mais direta e objetiva da literatura fantástica, a gente pode abstrair
para uma noção de que ela é uma ampliação das possibilidades da realidade. Sem perder de vista também a característica mais objetiva de que ela trata de coisas que não são reais, como se fossem reais. Legal, legal, gostei. Cara, assim, a gente já está chegando aí ao final, né, do nosso bate-papo, mas eu gostaria de saber de ti o que tu pode contar aí de literário que tu está fazendo. Tem lançamento previsto para esse ano? Ou tem lançamentos próximos? Está escrevendo alguma coisa? O que tu tem planejado aí sobre literatura? E, é claro, tu pode falar sobre literatura que não seja também literatura fantástica. Vai que tu está em outra área aí também, não tem nenhum problema. Fala aí para nós. Eu gosto de muitas áreas, não só dentro da literatura, né? Eu estudei cinema, sou formado em cinema, eventualmente trabalho um pouco com isso, hoje eu estudo música, e aí às vezes as pessoas me perguntam, o que tu escreve? Literatura fantástica, romance, conto, poesia, literatura realista, porque eu gosto de ficar transitando, né? Uhum. Enfim, é aquilo de a gente escrever o que a gente gosta, né? Sem ficar se prendendo a um estilo, a um gênero. O último livro que eu escrevi foi um livro um pouco mais realista, né? Um livro realista, digamos assim, que é um livro de 4 contos longos, chama Morte à Donzela. O título foi inspirado numa peça do Schubert, que era um quarteto de cordas, então eu escrevi um conjunto de 4 contos, um quarteto de contos, né? Para esse ano não planejei lançar nenhum livro, tem que ver como vai ser o andar do ano. Por mais que a gente não tenha muitas atividades na rua, de alguma maneira as nossas atividades e o andar do ano se torna muito desgastante, então não sei se eu vou conseguir lançar algo esse ano. Mas eu tô com o livro quase pronto, eu preciso fazer a última revisão de um livro chamado Reflexo, que é a continuação do meu primeiro livro, O Imaginário, que é esse aqui, que é um livro de literatura fantástica. Que ele é a continuação, mas assim, o primeiro livro termina com um fim, né? Ele termina, né? Mas eu vi que tinha uma possibilidade de fazer uma sequência Conta para rasa. nós um pouquinho aí o que tem no imaginário aí, O no teu primeiro Imaginário, livro. eu escrevi em 2018, eu lancei ele só em 2013. Ele, enfim, tem uma cidadezinha, um vilarejo medieval, onde começam a aparecer alguns sumiços, primeiro de coisas, então árvores somem, nuvens desaparecem, e até pessoas. Então, é um grupo de pessoas que tem poderes, né, decide descobrir o que está acontecendo, o que está causando esses sumiços, né? E aí eles embarcam numa jornada para descobrir de onde isso vem, o que está causando isso, né? Uhum. Beleza, cara. Bom, meu amigo, então fiquei muito contente aí de conversar contigo, né? A gente poder se conhecer um pouco melhor aí, cara, e faço votos que tenha novamente a Feira do Livro Independente, que tu continue publicando e me avisa aí quando tiver evento, né? Não sei se esse ano se a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas assim que essa pandemia, né, a gente conseguir vencer ela, que voltem os eventos novamente com força total. Desejo boa sorte aí para ti. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também. Valeu.